E aí galera, hoje nós vamos falar sobre resumo e sinopse, né? O que é resumo? O que é sinopse? Isso aqui está na apostila de vocês, né? No PET 1 de vocês do 7º ano, beleza? Então vamos lá. Resumo. Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Então resumir é você ler um texto e separar aquilo que é essencial. Você vai marcar aquilo que é mais importante para você reescrever depois, beleza? Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos com um simples passar de olhos pelas letras. Então, quando um aluno pega um texto para ler, ele precisa ficar muito atento. Ler apenas uma vez não é o suficiente. Passar os olhos rapidamente não resolve. Você tem que ler várias vezes, prestar atenção, atentar para os detalhes, quais são as palavras mais importantes, qual é o capítulo mais importante, qual é a frase mais importante, qual é o parágrafo mais importante, e você então tem que marcar, você tem que sublinhar aquelas palavras-chave, aquelas partes que você entende que é mais importante. O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as disciplinas, pois estará atento às ideias principais e se lembrará dos pontos chaves do conteúdo. É por isso que muitas vezes o professor, seja ele de português, de história, geografia, ciência, às vezes ele pede para você fazer um resumo. Por quê? Porque quando você faz um resumo, você consegue internalizar mais, você consegue gravar mais as coisas, né, o conteúdo, porque você vai primeiramente ler, depois você vai marcar aquilo que é importante e depois você vai reescrever. Então isso acaba fazendo que você memorize melhor e também interprete melhor, porque não basta só você gravar, não basta só você decorar, você tem que entender, você precisa compreender não só o texto, mas também o contexto, né, de tudo aquilo que envolve aquela situação. É fácil expor o texto em um número reduzido de linhas? A resposta é sim, é muito fácil. Vou mostrar agora, né, os passos a seguir, né, de como fazer um bom resumo, ok? Vocês vão perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer um resumo. Primeiro passo: faça uma leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Ou seja, faça uma leitura muito atenta, muito atenciosa, com muito cuidado, né, prestando bastante atenção para você saber qual é o assunto que se trata, né, do que está falando o texto, beleza? O segundo passo: depois leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para ser a base do resumo. Então vamos lá, vamos por parte, né? Primeira coisa, parágrafos. Por que você tem que ler por parágrafos? Para que você faça uma boa análise. Você lê primeiro um parágrafo, e aí você vai analisar aquele parágrafo, né? O que aquele parágrafo está trazendo para você? Qual tipo de informação que aquele parágrafo está trazendo para você? E aí você vai observar aquele parágrafo, se ele é importante, se ele contém alguma informação importante, e aí então você vai marcar, você vai sublinhar as palavras-chave. Ah, professor, mas o que é palavras-chave? Palavras-chave é o seguinte: palavra que descomplica, explicando o significado de uma situação ou circunstâncias. Palavra-chave é aquela palavra importante, aquela palavra que destaca, né? Ou que está em destaque, seja naquele parágrafo, seja naquele texto. É aquela palavra que é importante para você estudar, para você depois colocar no resumo. Hoje em dia as palavras-chave são muito usadas, né?
na internet para as pesquisas, né, para os sites de buscas, e também é muito usado dentro dessa comunicação virtual, né? Olha que um exemplo que eu coloquei para vocês aqui é de nuvens de palavras. Hoje é muito comum, né, na mídia social, na rede social, você encontrar nuvens de palavras, que, ou seja, são palavras destacadas, palavras importantes, né, no Twitter. Então você consegue buscar, né, quais são as palavras mais importantes, ou seja, qual é o assunto mais importante, qual é o assunto mais importante no Twitter. Aí você tem lá aquela nuvem de palavras e você sabe qual é o assunto do momento que as pessoas estão conversando naquele momento, beleza? Palavras-chave. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda que as mulheres têm para os tolos, em 1861, impresso na tipografia de Paulo Brito. Em 1862, era censor teatral, cargo não remunerado, mas que lhe dava ingresso livre nos teatros. Começou também a colaborar com O Futuro, órgão dirigido por Faustino Xavier de Novaes, irmão de sua futura esposa. Seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, saiu em 1864. Então aqui eu peguei um fragmento, né, um pequeno texto sobre a biografia do Machado de Assis. E aqui nesse pequeno texto aqui podemos analisar, né, o que seria importante aqui, quais palavras seriam importantes. Será que essa palavra aqui, né, Machado de Assis, será que seria importante? Queda que as mulheres têm pelos tolos, será que esse título seria importante? Ok? Então vamos ver aqui, eu marquei aqui, as palavras-chave, né, aquelas palavras que eu acho que seriam importantes. Se eu fosse fazer um resumo desse texto, né, eu não poderia esquecer, por exemplo, de Machado de Assis, Queda que as mulheres têm para os tolos, né, que foi o primeiro livro publicado por Machado de Assis. Paulo Brito, né, impressor da tipografia Paulo Brito. Então, Paulo Brito é o nome da tipografia. Censor teatral, quer dizer, foi o cargo não remunerado, mas, né, que dava ingresso livre nos teatros. Ou seja, o Machado de Assis, ele nesse cargo, ele não recebia, ele não era remunerado, mas lhe dava o acesso aos teatros. Então, censor teatral também pode ser uma palavra-chave, né? Teatros, né, também outra palavra-chave. O Futuro, outra palavra-chave. Esposa, Crisálidas. Então aqui eu coloquei palavras-chave. Lembrando que palavras-chave, gente, não precisa ser necessariamente uma palavra. Pode ser um parágrafo, pode ser palavras compostas, pode ser uma expressão. Nesse caso aqui, Machado de Assis, né? Aqui, Machado de Assis. Então aqui nós temos um substantivo próprio, mas são duas palavras. Aqui, queda que as mulheres têm pelos tolos, é o título do livro. Então aqui, são várias palavras, né? É quase uma frase, é um título, ok? Então aqui, Paula Brito, tá vendo? Censor teatral. Então aqui nós temos, aqui já é grisalha, aqui é uma palavra só. Esposa, uma palavra só, né? E aqui em cima já temos queda que as mulheres têm para os tolos, né? Então esse título aqui é quase uma frase. Então palavras-chave não necessariamente tem que ser uma palavra, pode ser mais de uma palavra, pode ser até mesmo um parágrafo inteiro, entenderam? Terceiro passo: logo após, faça um resumo dos parágrafos baseando nas palavras-chave destacadas anteriormente. Então o terceiro passo é você fazer o resumo dos parágrafos. Então faça resumo por parágrafo. Pega o primeiro parágrafo, faça um resumo dele, depois faça do outro, né? Pode acontecer também de você não achar que, vamos supor, no segundo parágrafo, de repente você achou que o segundo parágrafo não tem nada de importante. Beleza, você pode então passar para o terceiro parágrafo ou para o quarto, desde que você faça com que esse texto seja um texto que tenha
sentido, né? Que seja um texto que as pessoas possam entender, um texto que tenha ligações, né? Você pode pular do primeiro parágrafo para o terceiro, ou do primeiro para o quarto, mas o texto não pode perder o sentido, beleza? Ele tem que ser um texto que tenha coerência, coesão, ok? Quarto passo: releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e coesas. Então, um texto, gente, tem que ter sentido. Você não pode pular de um assunto para outro sem ligar os assuntos. Por exemplo, você não pode dizer assim: o meu pai estava de férias e fomos à praia passear, beleza. Aí no outro parágrafo você já fala assim: o padre estava celebrando a missa quando de repente escorregou e caiu. Olha, você pulou de um assunto para outro sem, ficou totalmente sem nexo, não tem sentido. O seu texto ficou incoerente. Então é preciso que você faça uma ligação. Você pode até mudar de assunto de um parágrafo para o outro, desde que você faça uma sequência de ideias, desde que você não perca a ideia anterior. Você liga uma ideia posterior a uma ideia anterior, né? Por exemplo, se você falou que foi à praia, você pode dizer: após ter ido à praia, o meu pai nos levou à igreja e o padre, quando estava celebrando, escorregou e caiu. Beleza, você ligou um parágrafo ao outro. É isso que faz com que o texto fique mais coerente. Você não pode pular de um assunto para o outro, de uma hora para outra, mesmo sendo um resumo, beleza? Quinto passo: ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma informação ou sobrando alguma. Ou seja, depois que você fez o resumo de cada parágrafo, aí você vai fazer o quê? Um resumo geral, você vai fazer um resumo de tudo aquilo que você acha que é importante, beleza? E aí você vai verificar, né, se não faltou nenhuma informação que você acha que é importante, que você julgue que seja necessário, ou se está sobrando, né? De repente tem uma coisa que você marcou ali que às vezes nem é tão importante assim, beleza? Sexto passo: por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabe no resumo comentários pessoais. Então, quando você vai fazer um resumo, você não pode colocar a sua opinião, a sua ideia. Você só pode colocar aquilo que o autor escreveu no seu texto. Você não pode colocar a sua opinião, porque senão ele deixa de ser um resumo, né? Se você estiver fazendo talvez uma sinopse, ou talvez você estiver fazendo uma resenha, por exemplo, aí sim, dentro da resenha você pode colocar a sua opinião, mas aí já é um outro gênero textual, beleza? Não é resumo. O resumo, lembre-se sempre, resumo não pode colocar a sua opinião, beleza? Agora aqui tem um conto da Clarice Lispector que chama Uma Galinha. Esse texto aqui está no PET de vocês, no PET 1 de vocês, me parece que é semana 3. Então eu vou até dar uma lida aqui e depois nós vamos fazer um resumo para vocês, para que vocês possam entender melhor o que é um resumo, beleza? Então vamos lá. Uma galinha. Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se no canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e em 2 ou 3 lances alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado.
Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora um, ora outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos alcançou o telhado, onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgente outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco, afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante no beiral de telhado, e enquanto o rapaz galgava entre outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento, e então parecia tão livre, estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo. Como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo, surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro, mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente, esquentando seu filho. Esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada, era uma galinha, o que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe, a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava, e dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades.
a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a atraísse, mexendo-se rápida e vibrátil com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha, e se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz o bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos, até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Clarice Lispector, extraído do livro Laços de Família. Bem, agora vocês acabaram de ouvir aí o conto, né, da Clarice Lispector, que é Uma Galinha. E agora vamos ver aqui como ficaria, né, um resumo. Olha só, vocês viram que o texto é bem grande, né? Tem umas 3 ou 4 páginas. Agora aqui nós podemos resumir numa única página. A família escolheu uma galinha para o almoço de domingo, mas ela fugiu. O dono da casa saiu em disparada a fim de capturá-la e, com muita dificuldade, conseguiu alcançá-la. Assim que a colocaram de volta na cozinha, a galinha, surpreendentemente, botou um ovo. A filha pediu para que não a matassem e, por isso, transformaram-na em um bichinho de estimação. Por anos, a admiraram e a trataram como rainha da casa, até que foi esquecida e voltou ao estado inicial, galinha a ser comida. Então, olha só como ficou o resumo de vocês, tá vendo? Aquele texto pode ser resumido aqui em poucas linhas. Isso é um resumo, beleza? Muito bem, agora eu vou falar sobre sinopse, que é quase a mesma coisa de um resumo. O que é sinopse? Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica, né? Pode ser também de um filme, de cinema. A sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, e pode ser lido a sinopse de um livro, filme ou evento, e ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz, né? O que é isso? O que é chamariz? É uma espécie de isca, né? Quando a pessoa escreve uma sinopse, ela está querendo que a pessoa possa interessar para aquele produto, ou não, né? Às vezes, quando a pessoa lê uma sinopse, ela fala, não, eu não gosto desse tipo de leitura, esse tipo de livro, eu não gosto desse tipo de filme. Aí pode ser que ela não interesse naquele momento por aquele evento, mas pode também acontecer, né, que a pessoa possa interessar. Então a sinopse, o objetivo da sinopse é, na verdade, fazer com que a pessoa tenha interesse. Então é como se fosse uma isca, né, que você joga. É como se colocasse uma isca no anzol e, se a pessoa morder, você fisga então aquela ideia, aquela pessoa, aquele indivíduo, para que tenha interesse para assistir na íntegra aquele filme ou ler aquele livro, beleza? Então vamos ver aqui uma sinopse aqui do filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers, Chris Evans. É um jovem que aceitou ser voluntário em uma série de experiências que visam criar o super soldado americano. Os militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, mas logo percebe que o super soldado é valioso demais para pôr em risco na luta contra os nazistas.
Desta forma, Rogers é usado como uma celebridade do exército, marcando presença em paradas realizadas pela Europa no intuito de levantar a estima dos combatentes. Para tanto, passa a usar uma vestimenta com as cores da bandeira dos Estados Unidos, azul, branca e vermelha. Só que em plano nazista faz com que Rogers entre em ação e assuma a alcunha de Capitão América, usando seus dons para combatê-los em plenas trincheiras da guerra. Então aqui nós vimos aqui uma sinopse do Capitão América, né? O primeiro Vingador. Bom, vamos ver aqui uma sinopse do Homem-Aranha. Como ficaria uma sinopse do Homem-Aranha? Depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada em uma demonstração científica, o jovem nerd Peter Parker ganha superpoderes. Inicialmente, ele pretende usá-los para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Porém, ao presenciar o assassinato de seu tio Ben e sentir-se culpado, Peter decide não mais usar seus poderes para proveito próprio e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio o psicótico Duende Verde. Então aqui nós temos uma sinopse do filme Homem-Aranha. Então, digitado errado ali, né? Presenciar um assassinato e não assassinando, né? Tem ali um pequeno errinho ali. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima aula, beleza?